Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história fascinante, a de como aquele simples cabo de TV acabou se transformando de um jeito totalmente inesperado na principal via de acesso à internet para milhões e milhões de lares. Parece loucura, né? Mas é uma história e tanto de engenharia criativa e muita adaptação. E o mais curioso é que tudo começou com um problema bem simples: levar sinal de TV para quem morava longe, em áreas rurais. A solução para isso, bom, acabou mudando tudo. E para entender essa história, a gente não começa falando de internet, não. A gente tem que voltar no tempo para a época da televisão por antena comunitária, a tal da KTV. A ideia inicial era bem direta. Imagina só, uma antena enorme, geralmente no topo de um morro, pegava o sinal de TV que vinha pelo ar. Daí, um equipamento amplificava esse sinal e o distribuía por um cabo coaxial direto para as casas da comunidade. Era uma via de mão única, sabe? O sinal só ia, não voltava. E por décadas a coisa funcionou assim, pequenas operações locais, bem familiares mesmo, mas aí, em 1974, veio a HBO. Foi uma virada de chave. De repente, tinha conteúdo exclusivo que só dava para ver pela TV a cabo. Isso gerou uma demanda gigantesca que fez com que aquelas pequenas redes locais começassem a ser compradas e conectadas, formando uma malha nacional imensa de distribuição de TV. Tudo ia muito bem, até que, lá para o final dos anos 90, apareceu um baita desafio. Um para qual essa estrutura toda, pensada só para a TV, nunca foi projetada: a internet. E aqui está o pulo do gato. A rede de TV a cabo, pensa bem, ela foi feita para ser uma rua de mão única. O sinal sai de um lugar e chega em todas as casas e pronto. Só que a internet... a internet precisa de uma via de mão dupla. É uma conversa, né? Os dados têm que ir e voltar. E aí, como é que faz? O desafio era gigante. Como transformar essa rua de mão única numa rodovia de mão dupla sem ter que quebrar tudo e começar do zero? A resposta foi uma solução brilhante, uma solução híbrida. A primeira parte da solução foi trocar as grandes artérias da rede, aquelas que conectam cidades, por cabos de fibra ótica, que são super rápidos. Isso criou uma espinha dorsal incrivelmente poderosa. Mas o trecho final, aquele último quilômetro até a casa das pessoas, continuou sendo o bom e velho cabo coaxial. E assim nasceu o sistema híbrido fibra coaxial. Tá, mas e a mão dupla no cabo coaxial? Para resolver isso, os engenheiros usaram uma técnica genial. Basicamente, eles dividiram o cabo em diferentes faixas de frequência. É como se eles pegassem uma estrada de pista única e pintassem várias faixas nela, cada uma para um tipo de tráfego, indo e vindo no mesmo asfalto. E olha que interessante como eles dividiram essa estrada. Foi uma decisão de mestre. Eles pegaram uma fatia bem pequena de frequência e disseram: ok, isso aqui é para o pessoal mandar coisas para a internet. Nossos cliques, uploads, tudo que sai de casa. O miolo, a maior parte, continuou para a TV. E aí sobrou uma baita faixa lá em cima, e essa sim foi dedicada para o que a gente mais usa, o download, para receber filmes, séries, jogos. E olha só, essa decisão técnica lá de trás é o motivo exato pelo qual, até hoje, a velocidade de download é quase sempre muito, mas muito maior que a de upload. Com a estrada pronta e as faixas definidas, a nova obsessão passou a ser a velocidade. E para organizar essa corrida, foi criada uma série de padrões chamada DOCSIS. O DOCSIS, para simplificar, são as regras de trânsito para os dados que trafegam na rede de cabo. E a cada nova versão dessas regras, o limite de velocidade dava um salto gigantesco. A primeira versão, em 1997, já era impressionante. Ela permitia velocidades de até 38 megabits por segundo. Numa época em que a maioria ainda usava internet discada, isso era coisa de outro mundo. O grande salto veio em 2006 com o DOCSIS 3.0. Ele permitiu uma coisa chamada Channel Bonding, que é basicamente juntar várias daquelas faixas de dados para trabalhar em conjunto. E isso jogou as velocidades para casa das centenas de megabits por segundo e tornou o streaming de vídeo em alta definição uma realidade para todo mundo. E em 2013, a barreira de 1 gigabit por segundo foi quebrada com o DOCSIS 3.1, redefinindo de novo o que era possível. E essa evolução não parou, claro. As versões mais novas buscam velocidades ainda mais absurdas e principalmente mais simétricas entre download e upload. Isso tudo nos leva a uma característica fundamental dessa nossa estrada acidental e ajuda a entender por que às vezes a internet parece mais lenta dependendo do que os vizinhos estão fazendo. E aqui está o ponto crucial. Uma linha de telefone antiga era uma conexão privada, só sua. Já a internet a cabo é uma via compartilhada, isso mesmo. Toda a vizinhança divide a mesma avenida.
E é por isso que os provedores sempre anunciam velocidades de até um certo valor. Porque a velocidade real que chega na sua casa depende do tráfego total nesse seu pedaço da avenida. É exatamente por isso que o desempenho pode variar. Se alguém na sua rua decide baixar um jogo de 100 GB, essa pessoa está ocupando uma fatia enorme da capacidade daquela avenida compartilhada, o que pode deixar o tráfego mais lento para todo mundo que está conectado ali. Para evitar esses congestionamentos, os provedores não ficam parados. Eles estão o tempo todo dividindo a rede, criando mais saídas de fibra ótica. A estratégia é deixar cada segmento da avenida menor, com menos casas. O resultado? Mais velocidade para todo mundo. E essa vizinhança digital vem diminuindo bastante. Se antes um único ponto de fibra atendia até 2.000 casas, hoje o objetivo é reduzir esse número para poucas centenas, ou, em arquiteturas mais modernas, para menos de 70 casas. Quanto menor o grupo, melhor a conexão para cada um. É incrível pensar nisso. De uma simples antena num morro para uma rede multigigabit que conecta o mundo. O sistema de cabos se reinventou de uma forma impressionante. Mas a nossa fome por dados parece não ter fim. A grande questão agora é: essa estrada acidental, essa solução genial do passado, vai conseguir se adaptar para as demandas do futuro?